Eu quero fazer uma afirmação importante sobre a sua vida hoje. Eu quero dizer para você, eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida, que eu quero dizer que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, e independente do que você às vezes possa achar, independente da sua opinião, do que você sente, eu quero dizer que Deus planejou algo de especial para você. Quando a gente ouve essa frase, muitas das vezes ela, assim como tantas outras, por tanto a gente usar, por tanto a gente falar, às vezes essa frase perde o sentido, ou seja, perde o valor, ela se torna comum. E muitas das vezes nós, como ouvimos aqui na semana passada, nós ficamos muito religiosos, nós estamos acostumados com o nosso evangeliquez. O que é o evangeliquez? É a nossa maneira de falar. A pessoa está falando de uma dificuldade, de um problema, você fala assim: não, irmão, não se preocupe, Deus tem um plano para você, Deus tem uma situação nisso aí. Mas às vezes isso parece que é só uma resposta, é só uma maneira de eu sair daquela questão de uma maneira bacaninha, ou seja, é uma frase pronta. Isso se tornou, na verdade, ou seja, um jargão, uma daquelas frases que muitas das vezes você vai lá na rede social e você quer bancar uma de intelectual, você já viu? E aí, ou seja, você cita lá, o cara cita todos os teólogos possíveis, mas não é um capítulo da palavra por dia, mas ele cita todos, cita o Bultmann, cita, enfim, tantos homens, tipo assim, para impressionar. É de conteúdo, mas muitas das vezes nem pouco. O que eu quero dizer de fato? Ou seja, que quando a gente para pensar que de fato Deus tem um plano para nós, isso não é só uma frase de efeito, mas se eu me volto para isso e começo a refletir, isso começa a me confrontar. Por que começa a me confrontar? Porque talvez eu deveria perguntar assim: mas se Deus tem um plano para a minha vida, qual que é esse plano? E muitas das vezes, quando nós começamos a pensar e a questionar Deus, fala assim: Deus, qual que é o plano do Senhor para a nossa vida? E aí muitas das vezes, quando Deus começa a mostrar isso para nós começamos a ficar desconfortável, porque muitas das vezes o plano de Deus é contrário ao nosso projeto de vida. Diga para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, se o plano de Deus for diferente do seu, o que você vai fazer? Percebe? Essa é a encruzilhada que nós estamos. Porque muitas das vezes, sabe o que acontece? Nós estamos falando assim: Deus tem um plano na minha vida, eu quero, Deus vai fazer a vontade dele, mas eu estou fazendo a minha. Deus vai fazer a vontade dele, desde que não atrapalhe os meus planos. Sempre que eu falo sobre isso, eu lembro de uma ministração do pastor Aloysio, que ele disse que ser crente é muito difícil, e ele se converteu muito novo, e aí ele gostava da palavra, gostava disso tudo, mas quando tinha uma questão em especial que falava dele, que deixava ele meio preocupado, e que talvez preocupe muitos aqui. Quando se falava na questão dos relacionamentos, ele dizia assim: não, Deus tem preparado uma pessoa para você. Amém? Você crê nisso? Sim ou não? Está muito fraco. Sim ou não? Sim. Agora presta atenção. Qual que era a dúvida dele? O que incomodava ele? Ele falou assim: peraí, e se a pessoa que Deus estiver planejando para mim, e se eu não gostar? Como é que fica? E ele diz assim que na verdade ele preocupava com isso, mas isso mostra na verdade o que revela um coração infantil, imaturo. E talvez seja por isso que muitas das vezes nós quebramos a cara, porque falta maturidade. Nós tememos que os planos de Deus não sejam totalmente bons. Por quê? Porque está diferente do que eu quero, porque está diferente. Obrigado. Porque está diferente
Mas entenda uma coisa: Deus é bom, amém? Deus, ou seja, nesse quesito e em qualquer outro, quem que é mais capaz de acertar, você ou Deus? Entende? Mas por que nós temos tanta dificuldade de confiar em Deus? Talvez essa seja uma das crises que a humanidade vive. Escolher entre os seus próprios projetos e o projeto de Deus. O projeto que Deus desenhou para você é infinitamente melhor do que o seu. Mas nós sofremos com isso porque a gente quer ter autonomia. Nós queremos ser o Senhor do nosso destino. E sabe quando que esse problema começa? Esse problema nasce junto com a humanidade. Uma das histórias que a maioria de nós conhece, demonstra exatamente esse dilema entre a possibilidade de escolha entre o projeto de Deus e o projeto próprio. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando do Éden. O Éden é o projeto de Deus. Éden quer dizer delícia. Éden é o lugar que Deus preparou para a humanidade desfrutar da vida verdadeira. Mas que, por causa da escolha do homem, por causa da atitude da humanidade, a humanidade deixou de desfrutar disso. Quando nós olhamos para o relato da criação, nós vamos ver que, de fato, Deus criou tudo de maneira perfeita. Tudo. E olha que quem diz isso, além da Bíblia, é a própria ciência. A própria ciência diz que, ou seja, em nenhum outro lugar seria possível, teria as condições necessárias para o ser humano viver. Pode existir outras formas de vida em outros lugares, mas para o ser humano, ou seja, o ambiente que Deus criou para nós foi perfeito. E olha que se hoje nós temos alguns problemas no nosso clima, não é por causa de Deus, mas é por causa de que nós mesmos estamos destruindo aquilo que Deus nos deu. O Criador bondoso, cheio de amor, Ele cria o ser humano, ou seja, depois de criar todas as coisas, existe a célebre frase. Eu fico imaginando Deus, ou seja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aquela comunhão plena. Pensa, gente, esse negócio de comunhão, de unidade, de ser isso é coisa de Deus. E Deus nos criou para participar disso. A Trindade junto diz: olha, façamos o homem, mas façamos para quê? Para que ele possa desfrutar do nosso relacionamento. Mas nós percebemos que Deus, Ele, com o propósito eterno de Deus, então, ou seja, é desfrutar dessa comunhão. Deus cria o homem, coloca ele ali no jardim do Éden, lugar perfeito, e no centro do jardim, Deus coloca algo para que o homem pudesse não simplesmente ser testado, mas para que o homem pudesse fazer a escolha correta. Gênesis 2, abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 2, verso 9. Gênesis 2, verso 9. Então o Senhor Deus fez nascer do sol todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
No centro do jardim, Deus coloca duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando nós avançamos aqui, nós vamos perceber que o propósito de Deus era que o homem recebesse dele a vida verdadeira, através da prática de se alimentar da árvore da vida. Em outra porção da palavra, em outro momento da humanidade, o Senhor vira para os homens e fala assim: olha, há dois caminhos propostos, um de vida e outro de morte, e escolhe, pois, a vida. No Éden era a mesma coisa. Deus colocou no centro do jardim as duas árvores, mas determinou que o homem podia comer livremente de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, dela fluía a vida de Deus, dela fluía tudo que o homem precisava para se manter e viver plenamente por toda a eternidade. E eu creio que o homem desfrutou disso por muito tempo, porque era o propósito de Deus. Agora, por outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não poderia ser comida, ela não poderia ser desfrutada, porque o dia que ele comesse, ele morreria. O verso 15 do capítulo 2 diz que Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. O 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, você é livre, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, certamente você morrerá. A advertência era clara, a visão era clara: eu posso tudo, exceto aquela. E a gente conhece a história, e a gente sabe que o homem escolhe a morte. A árvore da vida, ela representava o projeto de Deus para a humanidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava o projeto da independência, o projeto do homem, o projeto próprio. E tanto é que quando ele é tentado a ser como Deus. E se eu sou como Deus, eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. O primeiro pecado não foi a desobediência, o primeiro pecado foi a incredulidade. Mas essa incredulidade, ela foi gerada por causa do desejo de fazer o que eu bem quero. Você percebe que o que aconteceu aqui, apesar, ou seja, olha para você ver como nós estamos falando de algo que aconteceu há tanto tempo atrás, mas parece que é um retrato da nossa vida hoje. O homem, apesar de todos os alertas do que Deus falou, do que foi proposto para ele, decidiu seguir seu próprio caminho. E o que nós vemos nos nossos dias? A mesma coisa. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo uma tragédia de vida porque decidiram trilhar o seu próprio caminho e dizer o seguinte: eu serei o Senhor do meu destino, eu vou fazer as escolhas e a partir das minhas escolhas eu vou definir o que vai acontecer com a minha vida. E sabe o que acontece? O tempo passa, as situações acontecem, as circunstâncias vêm, e nós percebemos o sofrimento da humanidade por causa do projeto de independência. Eles morreram. Pastor, eles não esticaram a canela lá e caiu? Lógico que não. Mas eles foram separados de Deus. Separados de Deus, e ali, ou seja, os problemas, eles deixaram de experimentar o que Deus tinha para eles e começaram a experimentar o resultado das suas escolhas. Olha
Você, querido, você é hoje o resultado das suas escolhas. Quando você olha para a sua vida e você vê as coisas boas, resultado das suas escolhas. Quando você olha e vê as coisas difíceis, complicadas, resultado das suas escolhas. O que Deus tem para você hoje é um novo e vivo caminho, é uma expectativa de vida diferente, uma expectativa que não depende das circunstâncias, mas depende de um Deus que é todo poderoso e que pode fazer tudo. Por terem comido da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, qual foi a consequência? Gênesis capítulo 3, verso 7. Abra sua Bíblia, querido, me acompanhe. Gênesis capítulo 3, verso 7. Se você não conseguir achar, tem aqui, ó. Gênesis capítulo 3. Quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles perceberam que estavam nus. Eles perceberam que estavam nus e buscaram folhas de figueira para se cobrir. Você sabe o que representa a folha de figueira? Você sabe o que representa? O esforço humano para esconder os seus erros, para esconder a sua condição de independência. Você percebe que quando eles comeram, os olhos foram abertos e eles viram que estavam nus. E qual que é a tentativa imediata? Se cobrir. O que eles conseguem coser aquelas folhas e fazerem roupas para si. Mas a obra, diga comigo assim, a obra do ser humano, ela é incompleta. Sabe por quê? Porque apesar de terem se cobrido com folhas, eles ainda estavam desconfortáveis, estavam nus. Eles perceberam, ou seja, eles se cobriram, estavam se escondendo, por quê? Porque sabiam que tinham errado. Você já percebeu quantas coisas você faz para encobrir os seus erros? Sim ou não? Você já percebeu que no fundo, dentro de você, Deus colocou um dispositivo dentro de todo ser humano, que quando ele está fazendo alguma coisa errada, seja uma coisa muito complicada do ponto de vista moral, ou uma coisa assim muito simples, no fundo você sabe que está errado. Já viveu essa experiência, sim ou não? E aí você fica assim, eu faço ou não faço? Eu faço ou não faço? Ah, mas todo mundo faz, não, eu vou fazer, sabe aquele negócio, aquele debate com a gente mesmo, para aplacar a nossa consciência? E aí você ainda coloca na conta de Deus. Ah não, se isso aqui está vindo na minha vida é porque Deus quer, porque se Deus não quiser, como é que isso ia acontecer na minha vida? Eu transfiro a responsabilidade, ou seja, é a tentativa de fugir da responsabilidade, de se esconder, de se cobrir. Eu ponho culpa em tudo para fugir da minha responsabilidade. Por terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se esconderam de Deus, tiveram medo da sua nudez. Mas quando eles perceberam, olha como que isso é real. Quando eles perceberam a presença de Deus no jardim, gente, era tão precioso. O nível de comunhão com o ser humano ali no Éden era tão precioso, que a Bíblia fala que todos os dias, na virada do dia, o Senhor passava para conversar com Adão e Eva, para trocar uma ideia, tomar um café, comer um pão de queijo. Pensa, está ali com Deus, tranquilo. O que você fez hoje, Adão?
Visita aquilo, que outro, bacana. Achei uns bichos diferentes, os nomes neles. Eu sempre estava me ajudando ele, estava dando opinião. Entendeu? Ou seja, estava desfrutando daquilo ali. Gênesis capítulo 3, verso 8. Olha o que diz. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Pensa, quando vinha aquela... Deus. Pensa. Só que, ao invés de olhar para esse fenômeno maravilhoso, de esperar por esse encontro, por causa do pecado, por causa do erro, agora o que acontece? Eles estavam atemorizados. Querido, o medo é uma prisão. Quando eles perceberam que Deus estava ali, eles tiveram medo. E o que eles fizeram? Se o problema era se cobrir com as folhas da figueira, eles já tinham feito. Mas quando eles ouviram a presença de Deus, eles se esconderam. Você sabe qual que é o sintoma de alguém que está fugindo de Deus? De alguém que tem consciência que errou, de que tem consciência do pecado, muitas das vezes até já se arrependeu. Sabe qual que é o sintoma? A fuga. É nítido. Quando as pessoas começam, ou seja, a saem fora do projeto de Deus, cometem seus erros, pecam, o que muitas das vezes eles fazem? Se isolam, se escondem, não querem ter contato com ninguém. Por quê? Porque se tiver contato com as pessoas vão ver o quanto eu sou ruim, vão ver que eu errei. Foi assim. Agora, o problema é que todo pecado que nós cometemos contra as pessoas, mas cometemos também contra Deus. E não tem jeito de se esconder de Deus. Eles tentaram se esconder no meio das árvores, mas o que aconteceu? Deus os encontrou. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Independente das fugas que você tem tomado diante de Deus, das maneiras que você tem encontrado de fugir de Deus, não tem jeito, querido. Deus vai te encontrar. Deus vai te encontrar. Não tem como. Olha, o salmista diz: para onde eu vou fugir de Deus? Se eu subo no mais alto monte, ali Ele está. Se eu desço as profundezas de uma catatumba, Ele está ali também. Não tem jeito de fugir de Deus. Você pode fugir das pessoas, você pode fugir dos seus amigos, você pode fugir dos seus líderes, mas de Deus não tem jeito. Isso é consequência da independência, é consequência do erro, de dizer não para o projeto de Deus e sim para o projeto pessoal. Outra característica, Gênesis 3, 11 e 13, versos 11 e 13. Eles se esconderam e depois de encontrados, ele faz o que a maioria de nós fazemos. E Deus perguntou, porque eles fizeram: por que vocês estão se escondendo? Olha no capítulo, no verso anterior. Jesus disse: ouvi os teus pais, eu fugi, porque nós estávamos nus. Aí Deus veio e falou assim: mas peraí, quem foi que falou que vocês estavam nus? Quem foi que falou? Quem disse que
vocês estavam nus. Vocês comeram da árvore da qual eu proibi vocês de comer. Olha o tratamento de Deus, olha o confronto. Olha o confronto de Deus. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que deu o fruto da árvore e eu comi. Aí a mulher, o Senhor vai dizer: mas o que foi que você fez? Ela vira e fala assim: não, foi a serpente que me enganou e eu comi. Parece que é com a gente, né? Percebe? Não foi eu, foi a crise. Não foi eu, foi aquela mulher que se oferecia demais para mim. Não foi eu, foi as propostas, foi a tentação, foi a fraqueza, foi isso, mas nunca eu. Percebe que o homem ele tem dificuldade, ou seja, quando nós fugimos do propósito de Deus, nós nos escondemos, nós fugimos da nossa responsabilidade, nós começamos a achar formas e meios de nos justificar. Mas isso não é o pior. Isso é ruim demais, isso é terrível, mas o pior é o que vem depois. Porque, além de não assumirem a culpa pelo pecado, começar a jogar o pecado para o outro, colocar na conta do diabo: o diabo é que fez isso. E o diabo está falando assim: não, eu fiz isso aqui, mas esse aí eu não fiz, não. Percebe? O pior ainda estava por vir. E é o que acontece conosco. Porque tentando resolver as coisas do próprio jeito, fugindo de Deus, fugindo da presença de Deus, se escondendo, sem assumir a culpa pelo pecado, responsabilizando os outros, nunca assumindo a sua responsabilidade, eles passaram a enfrentar o sofrimento nas suas funções básicas. O sofrimento que muitas das vezes nós sofremos é consequência das escolhas que nós fazemos. E aqui o texto diz, versos 16 a 19, olha qual foi a consequência disso tudo. A mulher, o Senhor declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz aos filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei você a não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Sabe o que ele estava dizendo? Sofrimento. Por causa de quê? Por que desse sofrimento? Por causa das escolhas que eles fizeram. Talvez se você olhar para a sua vida, você vai perceber que talvez essa seja a realidade que você está experimentando. Sofrimento, dor. Mas às vezes o que nós fazemos? Nós fugimos disso tudo. Nós continuamos a pensar e a investir no nosso projeto pessoal, achando que de uma forma que Deus vai abençoar os meus projetos, porque Ele me ama. Nós torcemos a palavra, nós torcemos a vontade de Deus, invertemos o papel e nos colocamos como Senhor e Ele como servo, porque nós não oramos e falamos assim: Deus, qual que é a sua vontade sobre isso? Mas nós oramos: Deus, eu decidi fazer isso, aquilo, aquilo outro, agora o Senhor abençoa, e ai do Senhor se não abençoar. Se o Senhor não abençoar as minhas escolhas, eu largo tudo. Você já ouviu isso em algum lugar? O pior não é o que as pessoas dizem. O pior é que muitas das vezes é nós que estamos dizendo isso para nós mesmos.
Talvez a gente não é tão expressivo, mas talvez seja essa a situação. Estava ruim demais, mas não é só isso. Eles foram expulsos do jardim do Éden e deixaram de ter acesso à árvore da vida. Por que muitas das vezes as coisas não estão acontecendo nas nossas vidas, querido? O favor de Deus. O favor de Deus é o que Deus tem, é o plano de Deus para as nossas vidas, é a ação de Deus plena na vida do ser humano. O favor de Deus está condicionado à sua postura, à maneira que você vive. Querido, eu tenho dito isso, mas nós precisamos entender. Existe um conceito que ele está desgastado no nosso meio, e nós precisamos nos debruçar sobre ele para a gente aprender, que é a graça. A graça é uma bênção, eu não mereço e Deus faz. Glória a Deus por isso. Porque é pela graça que nós fomos salvos, amém? Mas a salvação não é o plano número 1 de Deus. A salvação só foi necessária por causa do pecado. A graça é uma bênção, mas Deus não te criou para viver da graça. Hoje nós não temos escolha, nós precisamos. Nós somos necessitados da graça, mas esse não era o plano original. Outro conceito que nós vivemos e precisamos dele é da misericórdia de Deus, que é renovada a cada dia, e por causa disso nós não somos consumidos. Se a graça é o favor imerecido, eu receber o que eu não mereço, a misericórdia é Deus não me dar aquilo que eu mereço. E isso é uma bênção. Sabe por quê? Porque nós merecemos a morte por causa dos nossos pecados, mas Deus teve misericórdia de nós e nos amou primeiro, amém? Esses dois conceitos são preciosos, mas não é o que Deus, a vontade perfeita de Deus. A vontade de Deus é o favor dele. E onde que está o favor de Deus? O favor de Deus está na minha vida quando eu faço a escolha de seguir o plano dele. Você não entendeu? O favor de Deus, ele está sobre a minha vida quando eu escolho viver aquilo que Deus me criou para ser, viver no propósito dele. Não é por merecimento, não. Eu não dou conta, Deus sabe, mas ele vai te capacitar a fazer isso. A gente vê essas consequências na vida das pessoas. Tudo isso que nós vimos no jardim do Éden, com Adão e Eva, a gente olha nas nossas vidas. A gente pode aplicar essas consequências nos nossos dias. Quando a gente foge do centro da vontade de Deus, a gente começa a experimentar e viver isso na carne, quanto nós somos frágeis, quanto que nós não podemos, o quanto que nós não damos conta, o quanto que nós somos necessitados. Nós começamos a ter medo de Deus, medo das consequências, medo do que vai acontecer, medo do futuro. Eu começo a viver preso pelo medo. Eu começo a viver condenado porque a culpa me consome por dentro, porque eu sei que estava errado e eu fiz, e agora eu acho que Deus não pode me perdoar. Sofrimento, dificuldades nas questões do dia a dia. E se não bastasse as dificuldades do dia a dia, parece que sempre pode piorar. Como o Ivair ministrou na vigília, vive debaixo da lei de Murphy. O que é a lei de Murphy? Se algo está ruim, fique esperto, pode piorar. Vive debaixo da manteiga, o pão sempre cai com o lado da manteiga para baixo. Para complicar. O dedinho do pé sempre encontra a quina da porta. Já viu isso? Terrível. Nós não vivemos debaixo da lei de Murphy. Nós vivemos debaixo da lei do favor de Deus.
Nós somos favorecidos por Deus e precisamos nos colocar debaixo desse favor, porque senão nós nunca vamos experimentar o que Deus tem para nós. Para a gente concluir, o que fica aqui para nós? Bom, essa noite eu falei de duas árvores: a do conhecimento do bem e do mal e a da vida. Duas árvores que foram plantadas por Deus no centro do jardim do Éden e que representam dois tipos de projeto de vida. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual que é o tipo de projeto que você está seguindo na sua vida? Você está seguindo um projeto de Deus para a sua vida, que leva você à vida verdadeira, que coloca, que precisa, que requer de você que você seja dependente, que você seja submisso a Deus, que você seja obediente à palavra de Deus, ou seja, que você se coloque debaixo do ensino do Senhor? Você está seguindo esse projeto de vida? Ou você está seguindo um projeto de vida pessoal, seu, do homem, que na verdade, querido, não se engane, vai te conduzir à morte, e que a característica principal desse projeto se chama independência? Eu faço o que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Quantas vezes, não pessoalmente, mas às vezes você ouve as pessoas dizendo assim: eu faço da minha vida o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso, eu não quero saber de ninguém falando da minha vida, eu decido, eu faço, eu aconteço. As pessoas que falam isso, você pode esperar, porque o próximo passo é a queda. Deus não nos criou para sermos independentes, nós somos dependentes uns dos outros. Eu acho tão precioso isso na vida da igreja, sabe por quê? Porque Deus não colocou ninguém aqui que é perfeito, que consegue fazer tudo sozinho. Eu preciso pregar, eu preciso ensinar, os irmãos precisam ministrar um louvor, os outros irmãos estão servindo. Há variedade no corpo de Cristo. Por quê? Para que a gente possa perceber o quanto que nós dependemos uns dos outros. Há um poder na oração de concordância. Por quê? Porque senão eu fazia tudo sozinho. Você percebe isso? Nós temos hoje de fazer uma escolha: ou nós optamos pelo projeto de Deus, entregamos nossas vidas a Ele e vamos viver isso, ou então a gente continua vivendo a vida que a gente está vivendo. E o que vai acontecer? Querido, olha para mim. Quantos salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo nós temos aqui? Queridos, a salvação, o perdão dos seus pecados, reconciliação com Deus é só o começo. É só o começo. É só o começo. Deus quer que você faça mais. Hoje pela manhã eu estava aqui no prédio, e aí eu sei que os irmãos usaram aqui ontem, e as coisas ficaram fora do lugar, a gente estava tentando colocar as coisas no lugar, aqui e ali. E aí eu estava passando de bobeira numa das salas de maturidade do Espírito. Aí, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Só complicou, hein? Se fizer uma pergunta, eu não sei, né? Não sei tudo, né? Mas beleza. Aí eu falei: qual que é a pergunta? E aí eles estão estudando ali a doutrina das últimas coisas, né? O reino e a volta do Senhor Jesus. Fizeram a pergunta, aí eu respondi a pergunta. E aí alguém perguntou assim: mas pastor, desde o início da matéria já tem dito que nós vamos reinar com Cristo. Reinar sobre o quê? Reinar como? Reinar através do quê? Aí na hora me veio uma revelação, uma coisa que às vezes você sabe que as coisas assim, são pequenas assim para nós, mas que a gente para pensar e fala assim: não, que bacana.
recompensas, do galardão para os crentes vencedores. Sabe o que é? É reinar com Cristo, é governar junto com Cristo, ou melhor, liderar com Cristo. Presta atenção no que eu quero dizer aqui, presta atenção, olha para mim. O padrão de Deus é diferente do nosso. Tem muita gente que acha que liderar é um peso, é uma dificuldade, é um problema. Para Deus é um privilégio. Para Deus é um privilégio. Você vai ser recompensado pela oportunidade de liderar com Ele. E é por isso que você tem que começar a reinar agora. Você entende? Você entende que talvez o que Deus está te chamando, o projeto de Deus é você começar a fazer aquilo que você vai fazer na eternidade. Mas você está todo resistente, eu não quero. Mas por quê? Porque não é um projeto seu de vida. Você não quer se desgastar com as pessoas. Você não quer ter que dor de cabeça com o problema dos outros, já basta os seus. Aí sabe o que Deus fala? Comigo é diferente. É o contrário. Aquele que ganha do ponto de vista do mundo, comigo perde. E aquele que perde seu tempo orando, jejuando, ali aconselhando as pessoas, e muitas vezes a gente aconselha a pessoa ir para a direita, ela vai para a esquerda. Aí você fala assim, não está valendo nada. A pessoa que quebra a cara, ela fala assim, não está valendo nada. Assim, porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Assim, está valendo. E sabe o que acontece? Eu vou ser recompensado por isso. Nada vai ficar sem a devida paga. Querido, para a gente encerrar, a Bíblia registra a história de alguns homens que escolheram crer no projeto de Deus para suas vidas. Mas registra também a história de outros homens que não creram no projeto de Deus para suas vidas. E por causa disso, eles sofreram a consequência. Pensa, no Antigo Testamento nós poderíamos encontrar Jeremias e Jonas, dois profetas, dois homens de Deus. Mas o que aconteceu? Jeremias, mesmo sendo criança, mesmo sendo chorão, mesmo sendo limitado, ele aceitou o propósito de Deus para a vida dele. E por causa disso, ele viveu uma vida feliz. Jeremias aceitou o projeto profético de Deus para a sua vida, apesar das dificuldades. Mas ele foi um homem realizado. Ele foi alguém que falou assim: olha, eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. E Jonas, Deus mandou ele ir para onde? Qual era o projeto de Deus para Jonas? Era Nínive. E ele virou e falou assim: eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, eu tenho dinheiro, eu compro a passagem, eu vou ali, eu vou para Jope, pego o barco e desembarco lá em Tarsis. E ó, Deus, tchau para o Senhor. Sabe onde que ele foi parar? No fundo do mar, dentro do peixe, praticamente morto. Para aí então, ele resolveu mudar de ideia. Percebeu? Agora, a pergunta para você, querido, é o seguinte: você vai esperar chegar nesse nível? Você vai esperar chegar nesse nível? Ou seja, querido, obedecer é muito mais barato. Mas não foi só ele, não. Você fala assim: não, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento e no Novo também. Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo apareceu para ela e falou assim: você é agraciada, você vai dar luz ao Salvador do mundo. Mas como é que vai ser isso? O anjo explicou. Ela olhou para aquela dificuldade toda e falou assim: seja feita a vontade do Senhor na minha vida. E por causa disso,
Essa mulher teve no seu ventre a salvação da humanidade. Ela fez parte do projeto. Nenhum ser humano participou tão intensamente da salvação da humanidade como Maria, porque escolheu o projeto de Deus. Mas tem um outro cara, parente dela, inclusive, um tal de Zacarias, profeta, sacerdote, homem de Deus, homem que tinha experiências com Deus, já velho, obediente, olha, um cara íntegro, muito certo. O mesmo Gabriel aparece diante dele e fala assim: você e Isabel vão dar à luz a um filho. Eu falo assim: mas que é isso? Como assim? Nós já somos velhos, tudo. Ele não creu. E ele fica assim: o que eu posso fazer? Como é que eu vou saber que isso é verdade? Ele vai falar assim: até o filho nascer você vai ficar mudo. Está lá em Lucas capítulo 1, verso 5. Está lá. A gente poderia olhar outros tantos exemplos. Agora, nessa noite, fica de pé no seu lugar. A sua escolha, querido, ela muda tudo. Você nessa noite pode escolher como Adão e Eva escolheram, como o Ministério do Louvor, por favor, pode. Como Jonas escolheu, como Zacarias escolheu, e se responsabilizar pelo custo disso. Ou seja, qual que é a sua escolha? Mais uma vez, na noite de hoje, o Senhor tem proposto para você dois caminhos: o projeto de Deus ou o seu próprio projeto. O projeto de Deus conduz à vida, o projeto do homem à morte. E a palavra de Deus hoje para você é a mesma que foi dada aos israelitas lá no deserto, em Meribá. Se hoje, se nessa noite você está aqui e você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Não se apegue nas suas verdades próprias, na sua justiça própria, nas suas desculpas. Não se apegue nisso. Não endureça o seu coração, mas obedeça. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Pastor, o que Deus me chamou para fazer, querido? Eu acho que a gente falou. Não falou ainda, então, querido. É hora de você buscar. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas uma coisa é certa: essa noite é uma noite de nós bradarmos que nós não vamos fazer outro plano, viver outro plano que não seja o plano de Deus. Quando nós pensamos no plano de Deus, querido, preste atenção. Deus tem um plano para você na família que você foi criado, aonde Ele te plantou. Deus tem um plano para você na empresa que você está trabalhando hoje. Deus tem um plano para você na igreja que Ele te plantou, na célula que você faz parte. Deus tem um plano para você aqui nessa cidade. É hora de você florescer, é hora de você dar fruto. E dar fruto não dói, você nunca vai ver um pé de laranja assim, para dar fruto. Ele simplesmente é o que Ele é. Seja o que vier, você é. Seja o que você é e deixa Deus fazer o resto, porque aí faz toda a diferença. Quantos nessa noite querem escolher o projeto de Deus? Querido, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Se você quer o projeto de Deus, mas talvez a realidade da sua vida hoje seja que você está vivendo longe do projeto de
simples: arrependimento, confissão, abandono e mudança de atitude. É o que Deus quer fazer. Eu quero te dar um tempo. Quero te dar um tempo. O tempo que os irmãos estavam ministrando uma canção aqui. Sabe para quê? Não é para você se emocionar tão somente, mas é para você ter um tempo com Deus. E você poder, ou seja, de repente, se arrepender dos seus pecados, consertar a sua vida, para então sim você viver o projeto de Deus. Não tem como escolher Deus e continuar enfrentando com o inimigo. Não tem como entrar em Canaã e continuar visitando o Egito. É sair do Egito, passar pelo deserto, para entrar em Canaã. Esse é o projeto de Deus. Enquanto os irmãos ministram essa canção, eu quero te dar liberdade para você falar com Deus. Se você nessa noite precisa de ajuda, você eu quero ajuda para cumprir o propósito de Deus na minha vida, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos orar por você, e Deus vai fazer a diferença.
você. Sabe por quê? Querido, é profético sobre a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano. Não é essa vida que Deus tem para você. Deus tem algo muito melhor. Muito melhor. Mas muito. Olha comigo assim, querido. Diga assim: Senhor Jesus, me perdoa, porque eu tenho andado nos meus caminhos, nos meus projetos, mas eu entendi pela tua palavra que o que o Senhor tem para mim é muito, diga assim, é muito maior do que eu posso conquistar, do que eu posso fazer. Senhor Jesus, eu entrego os meus planos nas tuas mãos. Eu não quero mais ser o Senhor da minha vida. Eu quero entregar o governo da minha vida ao Senhor. Seja o meu Salvador, mas seja também o meu Senhor, o Senhor da minha vida, dos meus planos, dos meus projetos. Faz assim com a sua mão, assim, faz assim. Fala assim: Senhor Jesus, tudo que eu tenho, eu entrego ao Senhor. Mas diga assim: Senhor Jesus, tudo que eu sou, eu entrego ao Senhor. Esse Senhor Jesus, faz na minha vida o que o Senhor deseja. O que o Senhor deseja e nada mais. Continua com as mãos, eu sei que eu vou orar por você. Igreja, estende as mãos sobre eles aqui em nome de Jesus. Senhor, o Senhor ouviu essa oração. O Senhor sabe, ó Deus, com o coração de cada uma dessas pessoas repetir essa oração. Ó Deus, eu não tenho condição de medir, ó Deus amado, de perceber a sinceridade de ninguém, mas o Senhor sabe. Mas o que eu percebo nessa noite, Deus, é a tua presença no nosso meio. Ó Deus, uma unção de transformação. Ó Deus, em nome de Jesus, sobre os corações que estão aqui abertos para mudança, Pai, em nome de Jesus, age sobre essas vidas hoje, em nome de Jesus, para testemunho da tua glória, em nome de Jesus, transforma vidas, transforma trajetórias, transforma o futuro dessas pessoas. Ó Deus, que o presente, que o dia de hoje seja um marco na vida dessas pessoas, que essa palavra possa ecoar nas suas vidas e que possa ser um diferencial nas suas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados, perdoa as falhas, ó Deus, as frustrações, ó Deus, amado, em nome de Jesus, eu oro por cura neste momento, eu oro por cura sobre as frustrações, sobre o desejo de desistir, sobre o desânimo. Nós mandamos ir embora, substituímos tudo isso, ó Deus, por uma vida verdadeira no Senhor, uma vida abundante, Pai, em nome de Jesus, e um futuro bom sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quer isso, adore o Senhor, adore o Senhor. Você pode aplaudir esse Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer assim: muito obrigado, Jesus. Diga assim: ao Senhor a glória, ao Senhor a honra e o poder para sempre, ao nosso Deus. Aleluia.
nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Viva o projeto de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não saia sem abraçar de perto, quem está perto de você.